Falávamos na aula anterior que a nossa cultura moderna, baseada na ingestão de carboidratos, tanto na sua quantidade como na sua qualidade, geram aumentos na secreção de insulina corporal, aumentando com isso a resistência das células à insulina. Essa transformação metabólica provoca diversas alterações no corpo e no tecido adiposo. Também promove alterações na expressão gênica de genes pró-engordamento e subverte os controles hipotalâmicos do peso. Em outras palavras, os carboidratos, por sua qualidade e quantidade, são capazes de ativar a predisposição genética para a obesidade. Você, que já possui os genes da obesidade e nasceu com isso herdado dos seus pais, poderá ter sua expressão gênica desperta ou silenciada, dependendo do seu comportamento alimentar e de vida. Eles poderão permanecer silenciados por toda a vida ou ativados, dependendo do quê? Das sinalizações que você der, ou seja, da música que você tocar nesse piano dos cromossomos. Esse fenômeno conhecido como epigenética não ocorre somente em relação ao peso corporal, é claro, mas também no aparecimento de doenças. Vamos falar um pouco de genética nesta aula? Portanto, meu amigo, minha amiga, já deixe o seu like e vamos à vinheta do curso. A epigenética é o ramo da biologia que estuda as interações dos genes com o meio ambiente, capaz de modificar o fenótipo sem alterar o material genético. Os nutrientes, direto ou indiretamente, são os elementos do meio ambiente mais importantes na expressão ou inibição de um determinado gene. Nossos genes formam teclas de um piano, mas nem todas serão tocadas ao longo da vida, permanecendo em silêncio, por exemplo. Outras, por outro lado, serão tocadas em uma determinada ordem, conferindo melodias diferentes. Essas melodias serão as expressões dos genes para modular e organizar determinadas funções e processos fisiológicos, naturais e saudáveis, ou fisiopatológicos, formadores de doenças dentro do nosso corpo. Melodias desafinadas promovem doenças, enquanto que as melodias em harmonia favorecem a saúde. Os estudos na área da genética estão revolucionando o conhecimento das coisas, principalmente seus efeitos na saúde e na doença ao nível de suas influências no nosso material genético. Nós carregamos um material genético herdado que determina a forma como aproveitamos os nutrientes e, ao mesmo tempo, como as dietas podem influenciar neste material genético a se expressar a favor da saúde ou a favor da doença e da obesidade. Através desse conhecimento do genoma, podemos revelar os fatores de risco para diversas doenças, inclusive a obesidade, a fim de criarmos estratégias para minimizar estes riscos e até eliminá-los. Esse é o futuro da ciência médica. Mas enquanto esse futuro não chega, já sabemos que mudanças na alimentação, no comportamento sedentário e no comportamento do estresse, entre outros fatores, são capazes de interferir em nosso material genético, tanto na expressão das proteínas como na vida e na longevidade dos telômeros. Eu tenho alguns vídeos no meu canal explicando o que são telômeros e sua importância para a longevidade. Depois você assiste, vai lá e você vai compreender mais a fundo esse assunto. Mas retomando, veja esta figura esquemática. Aqui está demonstrado a base do entendimento da expressão gênica. Nosso material genético, cromossomos, são formados por genes que contêm o DNA, nosso código-fonte, nossa matriz biológica de informações. O DNA sofre um processo chamado transcrição para sintetizar RNA. Esse RNA irá passar por um novo processo chamado tradução para gerar proteínas, que são os blocos da vida, como se fossem peças de um jogo de Lego que você vai utilizar para construir alguma coisa. A proteína gerada será transportada para cumprir uma determinada finalidade: crescimento, manutenção, reparação, regulação, transformação, adaptação das células, dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas. Seja dos neurotransmissores hipotalâmicos aos nossos fios de cabelo. Tudo no corpo é formado, reparado, mantido, regulado e adaptado
desta mesma forma. Incrível, não? Até poucas décadas atrás, acreditava-se que esses processos eram estáticos, determinados e rígidos, o que pouco poderíamos intervir. Era a tese, abre aspas, do determinismo genético, fecha aspas. Mas estudos recentes no campo da genética começaram a demonstrar que este mecanismo poderia ser modificado na origem, ou seja, na informação transcrita pelo DNA e traduzida pelo RNA. O arcabouço genético do indivíduo não causa necessariamente a obesidade. Ele reduz, na verdade, o limiar de tolerância diante dos alimentos em virtude do impacto causado nos genes suscetíveis. O tipo de alimento, neste caso, é muito mais significativo do que a quantidade de caloria embutida nele. Você entende essa diferença? As interações com o meio ambiente são capazes de mudar tudo, inclusive no caso da obesidade. Gêmeos idênticos com os mesmos genes da obesidade foram submetidos a dietas completamente diferentes por um certo período. Estes estudos determinaram que os genes são responsáveis pelo peso corporal entre 20% e 30% somente. O resto é complementado, adivinhe, pelos hábitos alimentares e os hábitos de vida. E os nutrientes são um dos fatores externos mais impactantes nisso. Legal, né? Legal porque é um fator completamente modificável por você. Podemos mudar nossa alimentação e silenciar os genes da obesidade e das doenças. Todo um campo de estudo nasceu deste conhecimento, chamado hoje de nutrigenética. Já sabemos que nutrientes e CBAs, compostos bioativos dos alimentos, atuam sobre o genoma e alteram a expressão ou a estrutura do gene, de forma direta ou indiretamente. Determinados alimentos aumentam os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e para a obesidade, enquanto que outros promovem o equilíbrio e a saúde. Modificações, portanto, no consumo dos alimentos podem ser utilizados para diminuir estes riscos e otimizar a sua saúde. A vitamina D, na sua forma ativa, o calcitriol, é um exemplo de nutriente que regula a expressão gênica de forma direta. Ele liga-se diretamente ao núcleo celular, ativando o material genético para expressar determinadas proteínas. Elas irão interagir sobre a saúde, inibindo, por exemplo, a formação de câncer, dentre outras coisas. Já os alimentos funcionais chamados de CBA, os compostos bioativos dos alimentos, são um exemplo da atuação indireta na expressão gênica. Eles ativam cadeias intermediárias que irão modular os mecanismos epigenéticos a fim de favorecer a sua saúde. Eu quero deixar aqui a mensagem de que os alimentos possuem funções importantes muito além das calorias, muito além da regulação energética, muito além do prazer, da fome e da saciedade. Os alimentos afetam direta e indiretamente a nossa resposta celular ao nível do material genético, podendo trabalhar a favor ou contra a nossa saúde. Em outras palavras, e somente para finalizar esta aula, os macronutrientes, como os carboidratos, proteínas e gorduras, assim como os micronutrientes, vitaminas e sais minerais, desempenham funções dentro do organismo, promovendo a expressão ou inibição de genes que irão favorecer ou prejudicar a saúde. Podem modificar o fenótipo em termos de composição corporal, inclusive. Podem modificar vias metabólicas, podem modificar vias hormonais e enzimáticas, podem modificar as sinalizações hipotalâmicas e podem, enfim, deixar você mais ou menos obeso ou mais ou menos doente, ou vice-versa. Nós temos que modificar a nossa relação com os alimentos para sair deste trilho da doença e permanecer no trilho da saúde. Hipócrates, o pai da medicina, já estava certo há mais de 2.500 anos atrás, quando disse, abre aspas, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Fecha aspas. Informações detalhadas você poderá obter através do livro intitulado Genômica Nutricional. Espero que você tenha entendido as implicações mais profundas dos alimentos e o que podemos fazer com eles nesta aula. Já na próxima aula, vou introduzir o conceito de plano terapêutico, que eu vou chamar de plano terapêutico extraordinário. Você vai entender por quê. Te aguardo lá.